É uma alegria imensa poder estar novamente aqui neste canal Palavras de Fé para conversar um pouco com vocês em relação à palavra do Senhor. Esse livro que tem um conteúdo extremamente rico. Este livro que é a única regra de fé e prática para as nossas vidas. E hoje o que eu trouxe de proposta para apresentar para vocês é superando o obstáculo. E essa passagem que eu trouxe para vocês fala de um homem que teve muitos obstáculos na sua vida. Mas ele superou todos esses obstáculos, porque ele tinha o desejo no seu coração de superar esse obstáculo. Ele queria ver o Mestre, ver o Senhor Jesus. E ele esqueceu de tudo. Ele esqueceu de sua fama, de suas posses, do seu emprego, que era muito importante para ele. Mas ele queria ver Jesus. Nós vamos falar em Lucas capítulo 19, Lucas 19, os primeiros 10 versículos. Nós não vamos ler todos na sequência, nós vamos ler na medida que nós for desenvolvendo o estudo, nós vamos lendo para que não fique muito extenso esse vídeo, porque nós queremos ter você de volta, né? Se nós for fazer um vídeo muito longo, você vai ficar cansado, você não vai querer voltar. E a sua presença para nós aqui é um motivo de muita alegria. E antes de começar, já começando, nós queremos pedir para você, comente nesse canal, deixe o seu like, compartilhe, porque esse canal é um canal de bênção, é um canal que voltado somente para as coisas espirituais. Nada secular se passa por aqui. Aqui somente é falado da palavra de Deus, da palavra do Senhor, aquela que é uma regra de fé e prática para a nossa vida, aquilo que é o alimento espiritual para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Assim como o nosso organismo necessita do alimento físico, a nossa alma também necessita do alimento espiritual. E este alimento espiritual nós só encontramos na palavra do Senhor. Lucas capítulo 19, versículo 1, nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Só nesse primeiro versículo eu já vejo uma grande mensagem. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus não ficava parado. Jesus saía da sua zona de conforto para levar a mensagem de salvação e de vida eterna. Nós também precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós não temos o direito de ficar parado. Existem muitas pessoas que necessitam de ouvir o Evangelho. E somos nós, como servos do Senhor, que vamos entregar esta mensagem de salvação e de vida eterna na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos deixar muitas vezes o conforto da nossa casa, muitas vezes o nosso trabalho, para falar de Jesus a esse mundo que tanto carece ouvir de Jesus. Nós não podemos usar o pretexto que estamos cansados, que estamos sem tempo, porque tudo que nós temos pertence ao Senhor. A nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor é dono do tempo. Nós precisamos deixar os obstáculos que muitas vezes nos impedem, passar por esses obstáculos e levar esta palavra de salvação e de vida eterna. Veja comigo o versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Aqui nós já vemos
um obstáculo na sua vida. Ele era um homem de posse, ele era um homem que tinha dinheiro. Muitas vezes o homem coloca o seu coração nas riquezas, no seu dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. O que é pecado é colocar o seu coração na riqueza, no seu dinheiro. Martinho Lutero diz que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus e ele só é preenchido com Deus, né? Portanto, nós não podemos colocar nada no nosso coração a não ser Deus. Quando nós colocamos Deus no centro do nosso coração, quando nós preenchemos Deus no nosso coração, com certeza nós teremos uma vida muito mais fácil, muito mais leve. As dificuldades virão, os obstáculos virão, mas Ele vai nos dar força para nós vencermos a todos os obstáculos. O homem que não tem Deus no seu coração, ele vai se refugiar nas coisas que o mundo oferece. Muitas vezes na sua riqueza, muitas vezes no álcool, muitas vezes nos vícios de uma forma em geral. Mas o nosso refúgio tem que estar somente no nosso grande e poderoso Deus. Só Ele pode dar as forças, as condições de resolver todos os obstáculos que muitas vezes se levantam contra nós. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Veja comigo que aqui, só nesse versículo, existe dois obstáculos. A multidão, que era muita gente. Ele queria ver Jesus, mas tinha a impossibilidade ali, porque era muita gente que estava à sua frente. E nesse mesmo versículo tem um segundo obstáculo, a estatura. Ele era um homem de pequena estatura, então dificultava a ele a ver Jesus. Mas ele não se desistiu, ele se empenhou, ele queria ver Jesus, ele tinha o desejo de ver Jesus. Você tem desejo de ver Jesus? Se você tem desejo de ver Jesus, deixe os obstáculos do lado. Olhe para Jesus. Abandone os obstáculos. Abandone os seus afazeres. Abandone o seu lazer. Abandone tudo aquilo que muitas vezes impede a sua íntima comunhão com Deus. Existem muitas coisas que nos impedem a nossa íntima comunhão com Deus. Muitas vezes nós perdemos muito tempo vendo uma televisão, vendo os nossos celulares, né? E deixamos de nos aproximar mais com Deus, nos apegar mais com Deus, de estreitar mais o nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos ter este relacionamento com Deus. Nós precisamos melhorar cada dia mais o nosso relacionamento com Deus, porque é Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Nós sabemos que tudo nós somos necessários, do médico, do remédio, mas isso é apenas um instrumento nas nossas vidas. Mas a cura, realmente quem dá é Deus. Médico é o médico, Deus é o médico dos médicos. Só Ele pode nos dar vida, só Ele pode nos dar respiração e tudo mais que nós necessitamos. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Zaqueu deixa todos os seus obstáculos, sua classe social, as pessoas que muitas vezes iam criticá-lo, mas ele se humilha, ele sobe em uma árvore. Subir em uma árvore para ele podia ser muita humilhação pela sua posição que ele ocupava, pelo cargo que ele ocupava, porque ele era um funcionário do governo, né? E as pessoas que estavam ali com certeza o criticaram. Mas ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam. Ele queria ver Jesus. Ele precisava de ver Jesus. Meu amigo, você que me ouve, você também precisa ver Jesus. Você precisa ter Jesus na sua vida. Você precisa ter Jesus no seu coração. A partir do momento que você aceitar o Senhor Jesus, que você
abrir um espaço no seu coração para Jesus entrar no seu coração, na sua vida, você vai ter uma vida diferente. Você vai ter uma vida muito mais abençoada. Porque Jesus, Ele é soberano. Ele é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que deixou a sua glória, que veio ao mundo e que nos reconciliou com Deus novamente. Ele não precisava de nada disso, mas Ele fez isso por amor de nós, por amor às nossas vidas. Nós que estávamos perdidos, nós que estávamos distantes dos caminhos do Senhor. Mas em Jesus Cristo, nós fomos reconciliados com Deus novamente. Se você tem obstáculo, deixe os obstáculos do lado. Faça como Zaqueu. Deixe os obstáculos e venha de encontro ao Senhor Jesus. Ou vá de encontro ao Senhor Jesus, que Ele está de braços abertos para receber você. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus chama Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Quando você toma uma decisão de buscar a Jesus, de procurar Jesus, se você quer ver Jesus trabalhando na sua vida, esqueça de tudo. Esqueça do seu trabalho, esqueça do seu lazer, esqueça das suas atividades seculares. Volte para Jesus. Priorize Jesus na sua vida. Centralize Jesus na sua vida. E com certeza você vai ter uma vida muito mais abençoada. Você não vai viver isento de problema. Você vai ter problema, você vai ter dificuldade, mas o próprio Jesus, o próprio Deus vai dar as condições de você superar todas as dificuldades, todos os obstáculos que muitas vezes vai levantar sobre a sua vida. Não deixe para amanhã. Busque Jesus hoje mesmo. A palavra do Senhor fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Se você tem oportunidade, busca Jesus hoje mesmo. Não deixe para amanhã, não. O amanhã para você é em vão. O amanhã para mim é em vão. Eu não sei se eu vou ter o amanhã. Busque Jesus hoje mesmo. Renuncie o mundo hoje mesmo. Volte para Jesus hoje mesmo. E Ele vai estar de braços abertos, esperando por você. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Zaqueu desceu depressa da árvore quando Jesus o chamou. E ele recebeu Jesus com alegria. É esta mesma alegria de Zaqueu que eu quero que você tenha. Que você aceite Jesus. Que você tenha Jesus na sua vida. E com certeza você vai ser uma pessoa muito abençoada por Deus. Porque Deus tem bênçãos reservadas para você. Deus quer abençoar você. Deus quer cuidar de você. Deus é um Pai maravilhoso. Deus é um Pai presente. Muitas vezes, nos momentos mais cruciais das nossas vidas, Deus está presente. Aquele momento que você acha que você não vai superar, Deus vai estar presente ali na sua vida. Eu sempre pensava comigo, há algum tempo atrás, o dia que eu perder um membro da minha família, eu não vou aguentar. Eu vou morrer também. Eu não vou ter força para aguentar. Perdi primeiramente uma irmã e eu estava totalmente enganado. Deus estava ali presente na minha vida. Eu pedi ao Senhor: Senhor, cuide da minha vida, que o Teu Santo Espírito possa estar do meu lado, cuidando de mim, porque eu não tenho força para passar por essa situação sozinho. Passou-se aquela fase e eu fiquei com esse mesmo pensamento. O dia que eu perder meu pai e minha mãe, eu não vou aguentar, eu vou morrer junto. Passou um longo tempo, perdi meu pai, não caiu uma lágrima dos meus olhos sequer.
Não é mérito nenhum meu, o mérito é do Senhor, porque o Espírito do Senhor, o Deus que habita em mim, estava presente comigo e Ele me assegurou com as suas fortes mãos. Passaram-se 10 meses e meio, perdi minha mãe, não caiu nenhuma lágrima do meu olho. Por quê? Porque Deus estava presente na minha vida. Não é mérito meu. Se fosse por mim mesmo, eu ia desabar. Passaram-se mais um tempo, perdi mais uma irmã, agora recente. Não caiu uma lágrima do meu olho. Mas não é mérito meu. O mérito é do Senhor. Quando você tem Deus na sua vida, quando você tem Jesus no seu coração, Ele vai dar as forças para você superar todas as dificuldades naqueles momentos mais difíceis da tua vida. Mas sozinho, meu amigo, meu irmão que me ouve, você não tem essa força. Essa força você só vai encontrar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. E as pessoas murmuravam de Jesus, porque Jesus estava com um homem pecador. Que problema há eu conviver com um homem pecador? Deus tem um povo escolhido aí fora, que são pecadores, que necessitam do arrependimento, que necessita da salvação e da vida eterna. E se eu ficar fechado dentro das quatro paredes, essas pessoas não serão alcançadas. Elas são pecadores, mas eu não posso me isolar. Eu tenho que ir atrás dessas pessoas. Como crente, como salvo, como servo do Senhor Jesus, eu tenho que ir atrás dessas pessoas. Falar de Jesus, falar que salvação somente na pessoa de Jesus. Eu não posso querer conviver somente com os crentes, né? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E a humanidade hoje está doente espiritual, precisando de salvação. Há pessoas que vivem cometendo pecados horríveis e eles necessitam de ser alcançados pelo Senhor Jesus. O pecado é um câncer que corrói a vida das pessoas. Existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Não há pecado que não seja perdoado pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os pecados são perdoados quando a pessoa confessa que pecou, que errou e aceita o Senhor Jesus. Você pode olhar nos personagens bíblicos, teve alguns que pecavam, né, que perseguiam o povo de Deus, como o apóstolo Paulo, era um perseguidor do povo de Deus, né? Mas quando Jesus tocou na sua vida, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ele teve uma mudança absoluta. E o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele falou que viu coisas inefáveis, coisas que não dá para explicar com palavras. Não existe dialeto no mundo que explica aquilo que Paulo viu no céu. E é isso que Deus quer oferecer para você. Deus tem algo inefável para oferecer para você. Basta você aceitar o Senhor Jesus, renunciar ao mundo, deixar essa vida de pecado e voltar para o Senhor Jesus. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Aqui veio a salvação de Zaqueu. Aquele encontro que ele buscava com Jesus, aqui acontece. Mas ele teve que passar por todos os obstáculos. Ele teve que passar pela multidão. Ele teve que subir em uma árvore. Ele teve que superar a sua estatura. Ele teve que superar as críticas dos seus oponentes, que ali, a partir dali, ele começou a ter oponentes, a ter inimigo, porque ele aceitou o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, muitas pessoas olham para nós com um olhar diferente, porque a nossa vida, ela se torna diferente. Aquilo que nós tínhamos desejo de praticar, nós não temos mais.
Aquilo que nós fazíamos, nós deixamos de fazer. Aqueles pensamentos que muitas vezes passavam pela nossa mente, deixa de passar. Por isso vale a pena renunciar a esse mundo de pecado e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Zaqueu chega a expressar: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu dou a metade dos meus bens. Mas se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aqui eu estava disposto a dar tudo o que ele tinha, ficar sem nada, mas ele não queria ficar sem Jesus. E esse é o apelo que eu faço para você. Você quer ter Jesus? Renuncie o mundo, renuncie a vida de pecado, volte para Deus, que Ele está sempre pronto, de braços abertos, querendo receber você. E você vai ter uma vida totalmente transformada pelo sangue do Cordeiro. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Este é filho de Abraão. Este é filho da promessa. Este é filho de Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão lá no passado se cumpre na vida de Zaqueu. E ela pode se cumprir na sua vida hoje também. A promessa que Deus fez lá no passado para Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, pode se cumprir na sua vida também. Você pode ser filho da fé, como foi Abraão. Deixa o mundo hoje mesmo. Deixa essa vida de pecado. O pecado só destrói. O pecado corrói. O pecado elimina a sua saúde. Ele enfraquece você. Deixa essa vida de pecado e volte para Deus. E para concluir, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Eu e você estávamos perdidos, mas Jesus veio ao mundo para nos buscar, para tirar do lamaçal do pecado. Muitas vezes você pode falar: o meu pecado é tão grande que ele não tem perdão. Tem perdão. O seu pecado tem perdão. Eu posso lhe assegurar na palavra do Senhor que o seu pecado tem perdão, porque o sangue de Jesus, ele pode lavar todos os seus pecados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus possa estar sempre nos habilitando, sempre nos encorajando para entregar essa mensagem de salvação e de vida eterna. Supere os obstáculos, meu irmão que está ouvindo. Não fique olhando para os obstáculos. Se você for ficar parado, você vai ficar como está. Mas passe pelos obstáculos que muitas vezes as vidas se levantam contra você. E aceite o Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. E que a graça do Senhor Jesus possa se fazer presente na sua vida. Amém?